E essa lei é que nós lemos em Levítico 25, que quando o homem perdia a sua propriedade, era por direito ter o seu parente mais próximo para restaurar tudo que ele perdeu. E Deus, quando tomou o livro, lá no trono, ele estava a guardar, não é um anjo. Anjo não é nosso parente, amém? Anjo não é parente de Adão. Não devia ser nenhum anjo. Não devia ser nenhum ser que viesse do céu. Não. Amém? Mas tinha que ser um dos parentes de Adão. E William Branham vem dizer que ele tinha que nascer da raça humana. E ele vem nos dizer que isso nos deixa sem saída. Mas por que nos deixa sem saída? O pecado que começou no Jardim do Éden começou por um ato. A vontade perfeita de Deus não era que o homem viesse do sexo, mas era que viesse de uma maneira sobrenatural. Assim como o anjo aparece a Maria e fala a palavra, ela concebe. Seria dessa maneira, mas Satanás mostrou uma forma diferente. E aquela forma fazia que todos que nascessem da mesma forma levassem a marca do pecado. E a lei dizia, para Adão ser restaurado, tinha que ser um parente dele que nascesse de uma mulher. Mas só que o problema, todos que nascem da mulher levem a marca do pecado. Por isso William Branham diz, isso nos deixa sem saída. Razão pela qual João não chorou à toa. João sabia, no céu tem muitos seres dignos. No céu tem anjos, tem serafins que poderão fazer alguma coisa. Mas João ele sabia, a questão não é anjo. A questão é o homem que nasce como nós nascemos, que gatinha como nós gateamos, que mama como nós mamamos, que sente a mesma dor para redimir tudo que Adão perdeu. Mas só que dessa maneira era impossível. Porque se o homem viesse daquela maneira, já vem com pecado. E se viesse com pecado, já era indigno. E se fosse indigno, tudo estava perdido. Por isso João chorou. Aleluia. Estamos a entender a gravidade da coisa. Aleluia. Essa era a única solução. Por isso João chorou. Ele sabia que tudo estava perdido. Aquele livro era o que mais interessava. Por isso nós vamos falar sobre o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, que é o livro. Amém? A questão não era só o sangue, a questão era o livro. Aí o problema era o livro. Amém? Deus só queria, é só isso. Se vocês querem de novo ter a vida eterna, querem de novo a terra ser um paraíso, mandam vir alguém aqui que seja digno de abrir o livro. Basta alguém tomar o livro, tudo será restaurado de volta. Amém? Essa era a questão. E agora, não tinha ninguém digno. Ninguém podia fazer aquilo. Tudo estava perdido. Aleluia. Mas Deus, pela sua sabedoria, Ele podia fazer alguma coisa. Deus, Ele quando criou Adão na sua imagem e na sua semelhança. Adão, no princípio, era assim. Era uma coluna de fogo. Porque a imagem de Deus. E João ou Lucas, quando fala sobre a genealogia, diz que Adão veio de Deus. Amém? O Adão que veio de Deus não é Adão carne. O Adão que veio de Deus não é Adão homem. Mas o Adão que veio de Deus é igual a essa luz aqui. Então, no princípio, o parente de Adão não era anjo, era Deus ele mesmo. Amém? Estamos juntos. Deus era espírito, saiu da forma de espírito, se tornou Logos e criou Adão, espírito e Logos. Então, Adão era tipo capa de Deus. Eram irmãos, estavam no mesmo nível. Adão estava no mesmo nível com a coluna de fogo. Amém? E se acontecesse qualquer problema com Adão, coluna de fogo, e o que poderia restaurar
ia ser Deus. Aleluia. Fogo. Aleluia. Aleluia. Mas surge mais uma questão aí. Amém. O Adão, coluna de fogo, não fez nada. O Adão, coluna de fogo, não cometeu pecado. Mas quando ele veio na carne, ele pecou na carne. Então o problema não era Deus, não era um parente do Adão, coluna de fogo. Era um parente do Adão, carne. Aleluia. Aleluia. A questão não era mais só espiritual. Aleluia. A questão era mais material. Amém. Porque Adão, agora, ele era parente de Deus em metade. 50% na parte de Logos. Outro 50%, Adão era homem. Amém? Amém. Nós observamos, livro de Ruth, fala sobre o parente redentor. Amém? Esse é bem forte. Deixa beber. Amém. Amém. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Amém. Amém? Nós vemos Ruth, capítulo 4, fala sobre a lei do parente redentor. Fala sobre uma mulher chamada Naomi, que perdeu a sua propriedade e ela andava com outra mulher chamada Ruth, que era a mulher do seu filho falecido. Enquanto eles foram à sua terra, se encontraram com um homem, Boaz. E esse homem queria redimir o que Noemi perdeu. Aleluia! Mas a Bíblia nos diz que além de Boaz, tinha um outro homem que era mais próximo da Noemi do que Boaz. Amém? Amém. Estamos acompanhando? Amém. E a Bíblia diz que Boaz foi a esse homem, lhe disse: como você é o mais próximo, é o parente mais próximo, lhe redime. Ele disse: tá bem, vou redimir. Mas ele disse: tem mais outra questão aí. Além de você redimir Noemi, tens que redimir também Ruth. Aleluia. Ele viu: nada, vou redimir Ruth, gentia. Sabe por que ele negou? Porque se ele ia redimir também Ruth, ia casar com Ruth, e os filhos que ele podia gerar com Ruth não ser contados nele, mas iam ser contados no marido da Ruth que já faleceu. Por isso ele viu nada disso. Mas Boaz, ele disse: como você não quer, vamos marcar um pacto aqui. Me dá, aleluia, o teu direito de ser o parente mais próximo, para mim assim redimir. Será que estamos a pegar? Boaz era parente próximo, mais 50%. Tinha um outro homem que era parente próximo a 100%. Então Boaz tinha que pegar uma parte daquele parente mais próximo, acrescentar nele para ser parente a 100%. Amém. Aleluia. Amém. E Deus, a coluna de fogo, era parente próximo de Adão. Mas o problema é que Adão estava na carne. E Adão estando na carne, agora Deus, como Boaz, se tornou parente próximo de Adão apenas 50%. Aleluia. No Logos. Mas outros 50% era a parte humana. E Deus, ele viu: estou sem saída. Mas ele, sendo parente a 50%, como Boaz, ele tinha que fazer uma coisa para acrescentar nos seus 50 para ser 100. Amém. Aleluia. Amém. Por isso Miqueias disse, ele deu uma profecia. Oh, aleluia. Ouve, terras, seus, prestam atenção. Mas por que terras, seu, prestar atenção? Ele disse: terra, seu, e os habitantes, prestam atenção. Mas que chamada de atenção é essa? Por que a terra, o seu, os que habitam lá, têm que prestar atenção? Aleluia. Porque era a questão da redenção. E o seu saiu fora do controle. A terra saiu fora do controle. Os habitantes da terra saíram fora do controle. Então ele estava chamando a atenção de todos eles
porque estava a vir uma boas novas. Deus ele próprio decidiu. Ele disse: eis que o Senhor Jeová vai sair dos céus, a coluna de fogo vai deixar o trono e vai andar sobre as alturas da terra. Amém. Oh, Aleluia. mas vamos dizer, Deus, espera aí, é bom o Senhor descer, mas aqui a questão que vai nos preocupar é carne. João 4,4 diz: Deus é espírito, a questão é carne. Isaías acrescentou mais: aleluia, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Entende, pastor? Que esse Deus coluna de fogo, ele tinha também que ir alguém mais próximo de Adão para roubar lá uns 50% para ele. E esse Deus foi a quem? Foi a Maria. Maria estava mais próximo de Adão. Maria tem uma parte coluna de fogo e tem uma parte carne, mas Deus só tem a coluna de fogo. Foi lá na Maria tipo Boaz. É como Maria, vais redimir no dia como. Salmo nos diz, Salmos 47, do 7 em diante, que nenhum homem pode redimir o seu irmão. Então Deus tinha que fazer um pacto aí com Maria, para que a Maria lhe emprestasse o seu ventre, para que a ele assim se tornasse o parente próximo de Adão. Aleluia. Mas a coisa era mais difícil do que nós pensamos, porque para ser o parente de Adão tinha que nascer. Mas só que todos que nascem de mulher nascem com pecado e estraga tudo. Oh, aleluia. Por isso Deus viu: eu vou fincar o diabo, eu vou mostrar umas coisas que ninguém vai entender. Por isso William Brown diz, quando Isaías, ele profetizou que uma virgem conceberá, William Brown diz, Isaías não entendeu aquilo. Isaías não podia explicar. Podia me perguntar a Isaías, mas a virgem vai conceber como? Ele não entendeu. A alegria dele era só que a virgem vai conceber, vai vir minha redenção. Por isso, irmão, não procura entender Deus. Acredita só. Amém. Aleluia. Tem coisa que nós não podemos procurar explicação. Como é que você me explica uma vaca preta que come capim verde e dá leite branco? Me explica isso. William Brown diz, eu não posso explicar, nem me interessa explicar. O bom para mim é que eu pego leite, bebo e me faz bem. Aleluia. Amém. Me faz bem. Aleluia. Explicação, não procura. Aleluia. Não entender. Diz só amém. Amém. Nem para explicar. A mensagem de Branham nem para interpretar. Amém. O que Branham diz. Se não está entendendo, diz só amém. Amém. Aleluia. Amém. Isaías não entendia. Mas Aleluia. Deus, ele fez algo para que aquele corpo pudesse ser livre do pecado. Nós falamos sobre algo bem bonito que os homens tomaram, chamado clonagem. O que é isso, clonagem? Os homens, pela sua ciência, eles podem fazer um animal conceber algo, mas aquilo não ser filho daquele animal. Como é que isso acontece? Eles vão no animal macho e tiram a sua semente e colocam no laboratório. Vão no animal fêmea, tiram o seu óvulo e colocam no laboratório. E eles dão um choque naquilo, um choque elétrico, que faz a semente e o óvulo fecundar. E quando chega numa etapa que para eles é adequado, pegam aquele produto de um pai e de uma mãe e procuram um outro animal diferente e injetam aquilo no útero daquele animal. E aquele bebê que está crescendo, seja a ovelha que está crescendo, não vai ter nada daquele animal que vai nascer. Porque o pai dele é outro, a mãe dele é outra, mas aquele serve apenas de uma incubadora. Deus viu, é isso que tem que fazer, para que o parente redentor não nascesse com pecado. Então Deus ele mesmo criou a semente, ele criou o ovo. Maria não deu nada. Se
Aleluia. Deus, Ele criou o ovo. Amém. Deu lá a sua estimulação. E aquilo começou a fecundar. E foi procurar uma barriga de aluguel para emprestar outra parte. Aleluia. Encontrou Maria, injetou na Maria. E aquele bebê que estava a crescer. Por isso o anjo disse que esse bebê é do Espírito Santo. Será filho do Altíssimo. Não é filho de José. Não tem nada a ver com Maria, mas é filho do Altíssimo. E aquele corpo estava crescendo, livre do pecado, para ser preparado como parente redentor de Adão. O nosso parente redentor. Aleluia. E quando ele nasceu de uma virgem, sem pecado, Deus, Ele próprio, se materializou naquele corpo. A partir daí, Deus era parente de Adão completo. É assim como Boaz tinha que redimir duas mulheres, Ruth e Noemi. Deus tinha que redimir duas mulheres, Israel e a esposa gentia. Aleluia. E Jesus, Ele gateou como nós gateamos. Deus em carne humana. Maria, na barriga dela tinha Deus. Maria podia estranhar. Fariseus e saduceus está se matando aí na igreja. Deus está na minha barriga. Aleluia. Amém. Maria tinha Deus. Se você tivesse naquele tempo, minha pessoa vai se matar aí na igreja. Segue São Maria. Deus está aqui. Aleluia. Você Amém. tocava na Maria. Aleluia. Deus tocava na barriga. Deus me dá Espírito Santo. A resposta seria imediata. Amém. João Batista. Aleluia. Recebeu. Aleluia. Amém. Maria carregava a Deus. Amém. Toda a plenitude de Deus na barriga da Maria. Amém. Aleluia. Amém. Deus estava aí. Tipo coelho. Amém. Amém. E Deus nasceu. Deus gateou. Deus mamou. Irmão, irmã, pensa só nisso. Assim mesmo. Jesus no colo da Maria. Está vendo chorar, está vendo fazer calar. Maria não está deixando. Esse mesmo é Deus. Deus que vamos